Oi, pessoal! Hoje o assunto é sobre segunda lei de Newton, ok? Vamos aprender sobre isso então. A segunda lei de Newton, ela também é conhecida como o princípio fundamental da dinâmica. E eu queria começar dando um exemplo para vocês. Vocês já devem ter brincado em playgrounds, né? Onde tem aquelas balanças, deve ter empurrado já alguém numa dessas balanças, certo? Vamos imaginar que você tenha duas balanças daquela, certo? E você tenha uma criança bem magrinha sentada em uma balança e uma criança mais gordinha sentada na outra, certo? Quando você empurra essas duas crianças, concorda comigo que você vai precisar de uma força maior para empurrar a mais gordinha do que a mais magrinha? Certo? Outra coisa também, se você empurrar com a mesma força as duas crianças, a criança mais magrinha vai ter uma aceleração na balança muito maior do que a criança mais gordinha, certo? Muito bem, esse é um exemplo para a gente conseguir entender o que diz a segunda lei de Newton, certo? Porque a segunda lei de Newton, ela vai fazer então uma relação da força com a massa do corpo e a aceleração que esse corpo vai adquirir. Na verdade, a segunda lei de Newton também ela poderia ser chamada, poderia ser também classificada como a lei em que a massa funciona como a inércia do corpo. A inércia não é a tendência do corpo se manter no estado em que está? Para a gente conseguir tirar um corpo da inércia, a gente precisa usar de força. Só que essa força, se for num corpo com massa menor, vai ser mais fácil de movimentar, de tirar esse corpo da inércia, certo? Então, essa lei está relacionada a isso. A massa, na verdade, seria a resistência para aquele corpo sair da inércia. Então, quanto maior a massa de um corpo, menor vai ser a aceleração que a gente vai conseguir colocar aquele corpo, certo? Agora, quanto menor for a massa, maior vai ser a aceleração. E assim também, quanto maior for a força que você aplicar, certo? Mais fácil vai ser de deslocar aquela massa. Concorda comigo? Então vamos ver isso agora em fórmula, porque a segunda lei de Newton foi transformada em uma fórmula. Venham comigo então, vamos ver e fazer alguns exercícios. Então, isso que eu acabei de falar para vocês, agora é escrito para ficar um pouquinho mais fácil. Quanto maior a massa, menor a aceleração. Quanto menor a massa, maior a aceleração. Quanto maior a massa, maior a força. E quanto menor a massa, menor a força, certo? Muito bem, então veja só. A força, então, olha, a força resultante, né? Esse é o enunciado da segunda lei de Newton. A força resultante que atua sobre um corpo é proporcional ao produto da massa pela aceleração por ele adquirida. Então, olha aqui, nós temos a fórmula. Força resultante é igual a massa vezes aceleração, certo? Então, olha, a força é dada em Newton, a massa é dada em quilograma e a aceleração em metros por segundo ao quadrado, ok? Então veja só, pessoal, nós temos uma outra coisa que eu quero falar para vocês, que é a força-peso. A segunda lei de Newton, ela nos leva à definição também de força-peso. O que seria a força-peso? A força-peso é, na verdade, a força de atração que o planeta tem em relação aos corpos na sua superfície. Então, o planeta está exercendo uma força de atração e essa força de atração depende, é óbvio, né, da massa desse corpo e depende também da gravidade, da força da gravidade, então, da aceleração da gravidade. Então veja só, o peso ele é igual a massa vezes a força, né, a aceleração da gravidade. Então o peso seria a nossa força, peso, o M aqui é a massa
E o G é a aceleração da gravidade. Olha, muito parecida, certo? Com a fórmula que eu acabei de mostrar para vocês. Força igual a massa vezes aceleração. Só que no caso aqui a gente está falando da força-peso, a massa, a mesma que a gente estava falando, e o G é a aceleração, só que a aceleração da gravidade. Essa aceleração da gravidade vai depender de qual planeta que nós estamos falando, certo? Então veja só, vamos imaginar um corpo de 50 quilos, certo? Então ele tem massa 50 quilos. Veja, na Terra, qual que vai ser o peso dele? Se eu fizer nessa fórmula o peso igual a massa vezes a aceleração da gravidade, a gravidade da Terra, pessoal, é de 9,8. Esse valor é constante. Você não vai precisar calcular, você só precisa memorizar que a gravidade do planeta Terra é de 9,8. Então, se a gente fizer essa conta, olha, 50 quilos de massa vezes 9,8, nós vamos ter um peso, então, de 490 newtons. Então, olha só que fantástico. Um corpo de 50 quilos tem em peso 490 newtons, devido à gravidade da Terra ser 9,8. Ah, mas e se você for lá para a Lua? Veja, a Lua também é um outro local onde a gravidade é menor do que a gravidade aqui da Terra. A gravidade da Lua, olha, é de 1,6. Então, se eu fizer a mesma continha, só que agora colocando as 50 quilos com 1,6, veja só, deu 80 newtons. Olha que interessante, então, se você viajar daqui da Terra, vamos supor que você seja uma pessoa que pese 50 quilos, né? Que tenha a massa sua 50 quilos. Aqui na Terra, o seu peso é de 490 newtons, mas lá na Lua vai ser apenas de 80 newtons. Você percebe que a massa, pessoal, ela não muda, a massa é a mesma aqui na Terra, na Lua, em qualquer lugar que você for. Você não vai perder ou ganhar massa, a não ser que você fizer um regiminho, certo? Aí sim você pode perder massa. Mas do contrário, com a mesma massa que você estiver aqui na Terra, se você for hoje para a Lua, o seu peso vai ser diferente. Então, o peso na Lua é de 80 newtons e na Terra de 490 newtons. Vamos ver agora em Marte? Esse é o valor da gravidade de Marte, 3,7, tá? Metros por segundo ao quadrado, certo? Então, se a gente fizer a mesma continha, em Marte, você vai pesar 185 newtons. Então, essas são alguns valores da gravidade que eu passei para vocês, ó, 9,8. O mais importante é você saber aqui, ó, a gravidade da Terra, 9,8. A Lua, 1,6 e em Marte, 3,7. Agora, vocês estão percebendo que tá variando a gravidade, né? A gravidade de cada um desses lugares, ela também é alterada pela massa, né, no caso do planeta. Então, assim, o planeta Terra é muito maior, né, do que a Lua, do que Marte. Por esse motivo, a gravidade da Terra também é maior. E o nosso segundo exemplo aqui, só para você saber fazer os próximos exercícios, né? Então, veja só, se eu pedir num exercício, né? Olha, dei o valor da massa do corpo, 4 quilos. Dei o valor da força, que é de 60 newtons. E eu pergunto para você, qual que é a aceleração deste corpo? Qual vai ser a aceleração? Você vai colocar, então, naquela formulinha que eu coloquei no início. Força é igual a massa vezes aceleração. Veja, a força é de quanto? 60. A massa é de quanto? 4. E a aceleração eu não sei. Então, deixei a incógnita aqui. Bom, como é que eu faço essa conta? Estou diante, novamente, de uma equação de primeiro grau. Então, eu vou pegar o 4 que está multiplicando aqui, passo para o outro lado do sinal de igual, dividindo. Então, ficou 60 dividido por 4 é igual a aceleração. Deu 60 dividido por 4, deu 15. Então, a gente descobre que a aceleração desse corpo de 4 quilos, né, será de 15 metros por segundo ao quadrado. Eu posso pedir, né, você pode se deparar com exercícios
onde você vai ter que achar não só a aceleração, mas vai ter que encontrar a massa do corpo, ou então eu te dou a massa e a aceleração e você vai ter que encontrar a força. Então, sempre usando esta fórmula e aplicando os valores aí à fórmula. Lembrando sempre que quando a gente quer encontrar, então aqui no caso, quero encontrar o A, eu vou tirar o 4 daqui, passo para o outro lado do sinal, eu vou passar mudando de operação. Se está multiplicando, vai passar para lá dividindo. É isso aí, pessoal. É isso, pessoal. Ficou simples, não é? Então, vamos fazer exercícios para conseguir fixar esse conteúdo, ok? Até a próxima. Um beijo para todos vocês. Tchau, tchau.